Aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do Senhor Jesus segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando-o: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Por favor, sentados. Meus irmãos, Deus está conosco, Deus está aqui no meio de nós. E a presença dele no meio de nós é uma presença de um Deus que traz proteção, auxílio, ajuda, cura. Deus está no meio de nós. E essa presença dele no meio de nós nos fortalece. Por isso vocês poderão dizer comigo: seja bem-vindo, Jesus. Digam: seja bem-vindo, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada pela tua presença. Meus irmãos, as leituras de hoje, eu gostaria de deter no Evangelho. Fala de 3 religiosos: o sacerdote, responsável pelo culto, responsável pelas pregações; o outro, um levita, que era um sacerdote, considerado um sacerdote inferior, responsável por levar a Arca da Aliança; e o samaritano, que era uma população ética religiosa, que não tinha muita comunhão, e havia uma resistência dos judeus ortodoxos em relação ao samaritano. Eles não se falavam, não se comunicavam entre si. Havia entre eles uma certa artimanha, havia entre eles uma certa animosidade, havia entre eles uma certa resistência de estabelecer vínculo, de conversa, de bate-papo, de interação. Porque os samaritanos
eles acreditam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E a questão histórica entre os judeus ortodoxos. Pela mistura, teve influências religiosas, pagã, dos assírios, mas isso não é mais importante. O mais importante é que Jesus quis inculcar na cabeça da pessoa que perguntou: quem é meu próximo? Então Jesus quis explicar para ele: olha, o próximo é aquele que estabelece um vínculo de amor. O próximo é aquela pessoa, meus irmãos, que ama, que entrega a sua vida em favor, em benefício da pessoa que sofre. Imagina vocês que Jesus usou a imagem do samaritano justamente para dizer: olha, o samaritano amou um desconhecido. O Evangelho fala que aconteceu um acidente, um acontecimento trágico, e que essa pessoa era um indivíduo desconhecido. E o povo judeu não estabelecia vínculo com o povo samaritano, e era conhecido, e não tinha vínculo algum. Então Jesus quer inculcar e dizer: olha, próximo é aquele no qual nós amamos, é aquele que nós entregamos na nossa vida em benefício dessa pessoa. E a Bíblia está dizendo ainda: olha, o samaritano disse: vou tratar e vou levar para o tratamento, para a assistência, o que ficar faltando eu vou pagar na volta. Na Bíblia, óleo e vinho era para cicatrizar as feridas. Era medicina antiga. Usava-se o vinho e usava-se o óleo para cicatrizar, aumentar a cicatrização, ser mais rápida. Agora vocês poderiam me perguntar: como é que eu estabeleço agora essa leitura com a minha realidade? Primeira coisa, tem gente que não conversa com o pai, tem gente hoje em dia que não conversa com a mãe, tem pessoas que não conversam com o marido, com a esposa. Eu conheci mesmo um marido que passou 20 anos dentro de casa sem falar com a mulher. Filhos que não conversam com os pais, irmãos que não conversam com irmãos. Então Jesus quer inculcar nas nossas cabeças e dizer para cada um de nós que nós precisamos aprender a amar as pessoas. Se nós somos capazes de fazer o bem às pessoas que nós não as conhecemos, quanto mais as pessoas do nosso vínculo. Então nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Eu já disse isso e gostaria de reafirmar: o perdão faz bem para nós. Nós necessitamos de perdoar porque faz bem para nós. Se você quer ter saúde mental, se você quer ter saúde interior, se você quer ter paz, se você quer ter sossego, se você quer ter alegria, se você quer ser uma pessoa equilibrada, perdoe. Não precisa a pessoa mudar para você perdoá-la. Não precisa a pessoa mudar para você perdoá-la. Porque o perdão é uma necessidade fundamental, é uma necessidade básica ao meu coração, para o meu coração. Eu fui feito por e para Deus, de Santo Agostinho, e o meu coração vai estar inquieto enquanto não repousar em Deus. E para eu repousar em Deus, eu preciso perdoar as pessoas. Imagina, pessoas que não falam e não dialogam com as pessoas dentro de casa. E aqui no meio de nós tem várias pessoas. Levanta o braço, quem é que não conversa com alguém na família há muito tempo? Levanta o braço, por favor. Pode levantar, sem medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem mais que não levantaram os braços. 9, 10.
Então eu preciso perdoar. As pessoas falam assim: eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa deprimida, eu sou uma pessoa angustiada, eu sou uma pessoa amarga, azeda, não tem perspectiva de vida alguma. O que está acontecendo comigo? Eu rezo, eu vou à igreja, eu faço as práticas religiosas, o que ocorre comigo? Muitas vezes está associado à falta de perdão. Você não perdoa a pessoa que está ao seu lado. E tem pessoas que não perdoam as pessoas que estão ao lado e não conseguem perdoar a si mesmo. Pessoas que carregam anos e anos, prolongando um sofrimento que não é da vontade de Deus, prolongam um sofrimento que não é da vontade de Deus, que aconteceu muitas vezes lá atrás, há anos, e a pessoa vai prolongando, puxando, e tomando, colocando na consciência, colocando um pensamento, coisas que aconteceram no passado, e que fica se martirizando, se consumindo. Eu tenho dito que ficar remoendo o passado traz depressão. Ficar preocupado com o futuro traz ansiedade. E não há remédio que possa curar vocês. Então eu preciso me perdoar também. Por tudo que eu não sou. Por tudo que eu não fui. Pelas minhas práticas. Pela cabeça, muitas vezes, fora da proposta de Jesus. Eu tenho uma necessidade fundamental de ser feliz, porque Deus colocou esse germe de amor dentro de mim, essa centelha divina que o Senhor colocou dentro de mim. Eu fui feito para transcender, eu fui feito para crescer, eu fui feito para amadurecer, eu fui feito, meus irmãos, para viver na terra, para viver a experiência com Deus. Eu preciso fazer uma experiência com Deus. Eu preciso fazer uma experiência com Deus. E Deus não está nas alturas. Deus não é difícil ser encontrado. Deus não está distante de nós. Ele habita em nós. E nós já o recebemos pelo batismo. Já foi confirmado por nós pela crisma. Deus habita em nós pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. E Ele em nós e por nós faz coisas grandiosas. Então o sonho que você tem de ser feliz, o sonho que você tem de ser uma pessoa equilibrada, satisfeita, de bem com a vida, já é um sonho de Deus. Nós somos um sonho de Deus, concretizado, realizado neste mundo. Nós somos o povo de Deus. E nós dizemos e falamos que Deus está no meio de nós. Então, se Ele está no meio de nós, nós temos que pedir a Ele a graça, para que Ele faça conosco o que o samaritano fez com aquela pessoa que estava lá machucada. O que Ele fez? Que o Senhor possa também nos curar. Usando óleo na Bíblia também é sinal do Espírito Santo, sinal da unção. Deus nos unge. Então que Deus também possa, com o Espírito Santo, no Espírito Santo, possa nos curar. E a Bíblia fala que Deus cuida de nós, e o cuidado dele é um cuidado completo. Deus faz um cuidado completo. Então muitas vezes nós somos aqui na igreja machucados, feridos. Eu até fiz uma música que fala sobre isso. Mesmo sofrendo, posso te louvar. Machucado, cantarei a ti, meu Senhor. Pode vir tudo, tempestades em alto mar, mas o Senhor lá está para me ajudar. Mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo sem perspectiva, Deus nos acolhe. Deus quer colocar em nós, meus irmãos, o seu cuidado. Deus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele cuida de nós, Ele zela por nós. Deus é o bom pastor. Deus é o bom samaritano, que cuida e quer nos ver completamente íntegros, mente, corpo e espírito. Deus quer nos ver íntegros, de mente, de corpo e de espírito. Deus não quer ver o seu povo abatido. Deus não quer ver o seu povo perdido. Deus quer que cada um de nós tenhamos vida, e vida em abundância. Os nossos maiores sofrimentos está relacionado o que nós pensamos,
o que nós pensamos e raciocinamos sobre as pessoas. O povo judeu não se comunicava com os samaritanos. E foi justamente os samaritanos que fez a caridade, que usou de compaixão, que usou de misericórdia. Então não basta sermos um povo religioso, não basta só rezarmos, fazer as nossas novenas, nossas práticas religiosas ou nossas práticas piedosas. Nós temos que converter, nós temos que mudar de vida. E para mudar de vida, começa, meus irmãos, através dos nossos pensamentos. E a Bíblia fala: tudo que é nobre, tudo que é santo, tudo que é puro, seja motivo dos teus pensamentos. O que nos destrói são os nossos pensamentos. É a avaliação que a gente faz das pessoas. Nós muitas vezes pensamos de uma forma negativa em relação às pessoas. E Jesus nos ensina, e para Zezinho, de uma forma bem apropriada, ele começa a cantar e dizendo: amar como Jesus amou. Vamos vocês comigo. Amar como Jesus. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu deveria muito mais feliz. Amém. Imagina vocês, ninguém ama aquele que não conhece. Eu preciso conhecer Jesus. Ninguém ama aquele que não conhece. Eu preciso conhecer Jesus. Para eu ter o pensamento de Jesus, para eu ter o sentimento de Jesus, para eu viver conforme Jesus propõe para que eu viva como cristão, eu preciso ser cheio do seu Espírito, cheio da sua presença, inundado, encharcado, cheio de Deus. E Deus, repito, Deus está aqui no meio de nós. Foi o que nós cantávamos no início, se não me engano. Vocês cantavam o canto de entrada. Deus está no meio de nós, não foi isso que vocês cantavam no início? Deus está no meio de nós. E Deus precisa quebrar algumas resistências em nós. A resistência que nós temos é que nós temos medo do divino, nós temos medo do eterno, nós temos medo de Deus, nós temos medo da novidade. Então nós temos que abrir o coração e mudar a nossa forma de pensar sobre Deus, sobre as pessoas. Se passa uma pessoa na rua, duas estão conversando, eu vou passando, as pessoas riem, eu fico imaginando, está falando mal de mim, porque eu penso só o ruim, eu só penso o negativo. Por que a pessoa não está rindo, dizendo que como eu sou bonito, como eu sou interessante, como eu sou inteligente? Olha que pessoa bacana que vai passando ali. Eu só penso o negativo, eu só penso o ruim, porque eu fui muitas vezes, desde a minha infância até no momento do dia que eu estou aqui nesta igreja, fui marcado, meus irmãos, pelas cobranças, pelo negativismo, de achar que as pessoas são melhores do que eu. Colocaram na minha cabeça uma porção de inverdades, de mentiras que não condiz com a verdade. Muitas vezes eu sofro por coisas que não existem, por coisas irreais, imaginárias. Quanta gente cristã que tem prática religiosa, passa 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja, e são pessoas perturbadas, vivem numa aflição profunda. O que está errado? Está errado com Deus? Não, a prática dele é a mesma, ontem, hoje, para todo sempre. O nosso Deus é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus que nos abraça, nos acolhe, que nos coloca no colo e fala: você é pertença minha, você é obra das minhas mãos, você é feitura minha, você resplandece no seu rosto, o meu rosto, a minha delicadeza. Mas só que nós vivemos no negativismo, de mal com a vida.
não conseguimos estabelecer vínculo com as pessoas dentro de casa, não conseguimos estabelecer vínculo com as pessoas do trabalho, não conseguimos estabelecer vínculo com as pessoas na igreja. O Papa Francisco dizia e rezava: pare a fofoca dentro da igreja. Que os nossos lábios sejam para o louvor e ação de graças, que a Bíblia fala para cada um de nós, que nossos lábios sejam de louvor a Deus. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Não dá mais para sermos católicos morno, não dá mais, irmãos, para ser católicos somente de práticas que não correspondem com a nossa realidade. Católicos tem que estar associado à fé com a prática. Nós temos que viver a prática, colocarmos em execução. E onde eu começo? Dentro de casa. A maior dificuldade que temos para exercer a caridade e a misericórdia é dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Por quê? Porque lá dentro da nossa casa nós não temos regras, nós não temos norma. Diferente lá do meu trabalho. No meu trabalho, se eu brigar com o meu chefe, vou ser mandado embora. Então aprenda uma coisa: cospe doce e engole amargo. Cospe doce e engole amargo. Tenha misericórdia com você mesmo. Você precisa ser misericordioso com você. Pare de você ficar se auto-martirizando. Jesus já morreu na cruz e levou as nossas dores, as nossas mazelas na cruz. Ele levou os nossos sofrimentos na cruz. Não precisa você ficar sofrendo para pagar pecados. Tem gente que passou a vida, uma vida até não muito adequada, não muito religiosa, ou se foi religiosa, fez uma porção de coisas não muito agradável, e fica se punindo e se condenando, através de doenças. Tem gente que vive doente para se auto-martirizar, para se auto-punir pelo erro que aconteceu no passado. E Jesus, irmãos, morreu na cruz justamente para que nós não soframos. Tem muitos males dos nossos corpos, que é fruto da nossa autopunição. Muitas vezes, a depressão é muitas vezes fruto da autopunição. A ansiedade, fruto da autopunição. As dores estomacais, fruto da autopunição. Muitas vezes pressão alta, fruto da autopunição. Gastrite, úlcera, problema de pele. Estou falando algo essencial e bobo. Mas há muitas outras coisas que você vai se punindo. Mas você não se considera uma pessoa que possa ser perdoada por Deus. Você não se considera que Deus possa amar você. E você não pode ficar guardando lixo dentro do coração. Você não pode ficar guardando lixo no peito e na alma. Lixo foi feito para jogar fora. E nós fomos feitos por Deus para transcender. Nós fomos feitos por Deus para se elevar. Então não adianta você ficar se martirizando. Eu não mereço. Nós não merecemos. Ninguém merece. Eu não mereço. Vocês também não merecem. Ninguém merece nada. Nós merecemos pelos merecimentos de Jesus Cristo na cruz. Lá na cruz, Jesus levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E tem gente, aqui na igreja, que confessa o mesmo pecado sempre. Quem é que confessa o pecado sempre? O mesmo pecado, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200. Porque muitas vezes não se sente perdoadas, não se sente amadas. Então muitas vezes fica martirizando, fica se autopunindo, se martirizando. Acontece muito com pessoas que fazem aborto. Pessoas que fazem aborto, há um grande sofrimento interior, um grande sofrimento na alma. Então estabeleça, depois de confessar os seus pecados, estabeleça com você um vínculo de amor. Você precisa se amar, se perdoar.
Aquele que devia te punir, te condenar, não faz, porque Ele é amor. Deus é amor, Deus gosta de nós, Deus se preocupa conosco. Ele não quer, repito, Deus quer fazer conosco, como o samaritano fez. Você está machucado? Você está ferido? Você está perturbado hoje? Preocupado com as contas para pagar? Você está preocupado com alguém doente na sua família? Deus tem um remédio, Deus tem um óleo, Deus tem um vinho, e vinho e óleo na Bíblia é sinal de unção, é sinal de Espírito Santo, e Ele quer aplicar nas nossas feridas, Ele quer aplicar nas nossas machucaduras, Ele quer aplicar em nós, para que nós tenhamos vida, e que sejamos um povo íntegro, de corpo, de mente, de espírito, e que nós possamos sair da igreja, aos domingos que aqui viemos prestar culto ao nosso Deus, dar louvores a Ele, que nós possamos sair desta igreja e dizer que a partir de hoje eu conheço Jesus Cristo, porque nessa igreja eu tive a experiência com Ele, uma celebração. E alguém vai perguntar para vocês, qual é o maior mandamento? Vocês não vão chegar na Bíblia, vou olhar na Bíblia para eu dizer para vocês qual é o maior mandamento. Vocês não vão precisar dizer isso. Vocês vão dizer, eu era pecador, miserável, eu era um verme, como diz São Francisco, e Deus me levantou, Deus me tirou lá do lamaçal, Deus me tirou do fundo do poço, por isso eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é misericordioso, Ele fez tamanha misericórdia comigo, que lá na minha casa, as confusões, as brigas, as desavenças continuam e até pioraram, mas lá tem um diferencial, Deus comigo e através de mim, reflete dentro da minha casa a sua luz, porque eu permiti que Ele pudesse refletir através de mim a sua luminosidade dentro da minha casa. A minha casa não mudou, mas eu mudei, e é o bastante eu mudar, porque eu mudando, vai mudar a minha família, vai mudar o meu bairro, vai mudar a minha escola, vai mudar o meu trabalho, vai mudar a minha igreja. E é isso que a Bíblia fala em conversão. Conversão é mudar a maneira de pensar. Meus irmãos, que Deus nos acolha na sua infinita misericórdia. Os mandamentos de Deus, diz a Bíblia, são acessíveis a nós, e para eu ter força e vigor para cumpri-los, eu tenho todo dia a comunhão. Nós vamos nos dirigir ao altar e vai consagrar o corpo e o sangue de Jesus. Jesus está presente na hóstia consagrada, não é uma balinha, não é um chiclete, não é um docinho, é Jesus. Jesus está na Eucaristia, Jesus está na hóstia consagrada. Então quando eu me aproximo dele e ele se aproxima de mim, eu digo, Jesus, vem morar num coração sujo como o meu, eu não mereço, mas vem fazer em mim uma obra nova, uma obra grandiosa, para que eu possa dizer, no início da igreja católica, uma coisa linda, que Santo Inácio de Antioquia falava, no primeiro século, aonde há Jesus Cristo, há igreja católica. E onde há a igreja católica, tem o bispo, tem os presbíteros e tem a Eucaristia. Esta é a igreja de Jesus. Nós somos o seu povo. Porém, se nós não matarmos a nossa sede, a nossa fome que nós temos do divino e do eterno, nesta igreja verdadeira, até os cães vão comer das migalhas que caem das nossas mesas. E a Bíblia vai acrescentar, muitas prostitutas e os ladrões podem nos preceder no céu. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Padre Brígido, eu posso suprimir a oração da comunidade, fazer uma oração espontânea? Posso? Vocês deixam? Então, por favor, fazer uma oração espontânea. Por favor, inclina a cabeça, por favor. E a oração da comunidade eu vou fazê-la espontânea. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria, nós nos apresentamos aqui na igreja, Senhor. Obrigado pelo Padre Brígido, muito obrigado pelos padres que trabalham com ele, muito obrigado pela comunidade aqui reunida. É o teu povo, Senhor. É a porção do teu rebanho. Mas muitos de nós que aqui estamos, somos ainda ovelha como sem pastor. Não da tua parte, nem do teu zelo, nem do teu cuidado, mas isso é da nossa resistência, do nosso protelar. A gente fica protelando, Senhor, a salvação. A gente fica protelando isso, ter experiência contigo, porque o Senhor mexe com nós. O Senhor nos deixa desassossegados interiormente, no sentido de que nós precisamos mudar de vida, ter uma postura radicalizada. E essa postura radicalizada, Senhor, nós temos medo ainda de enfrentá-la. Por isso, coloca as tuas mãos sobre nós. Levanta esta comunidade, Senhor. Se tem alguém abatido, se tem alguém retraído, tímido, medroso, se tem alguém que está perdido, se tem alguém que está enfermo, levanta o teu povo, Senhor. Coloca o teu bálsamo, o óleo novo, e faça com que suscite nessas vidas paz interior. E sobretudo, Senhor, que tu possa fluir no coração de cada um, fluir com teu amor, esse amor que é real, que é existencial, por mais que queiramos negar, por mais que alguns filósofos, Senhor, e muitas vezes materialistas, ateus, queira negar, por mais que na loucura de achar, na psicologia moderna, de achar que religião é fruto do problema humano, das neuroses humanas, não é verdade. O Senhor é um Deus fácil de ser encontrado, porque o Senhor está dentro de mim pela fé, o Senhor habita em mim. Por isso é que nós cantamos quando no período do Natal: nasce em mim, meu Deus, cresce em mim, meu Salvador. Eu não quero mais ser um cristão só de nome, de um registro, só no meu registro. Eu quero ser um cristão de fato. E eu lembro, Senhor, aqueles homens indo para o martírio, e eles diziam: Senhor, eu sei que o Senhor pode me livrar dos leões, eu sei que o Senhor pode nos livrar do martírio, mas mesmo se o Senhor não fizer isso, o Senhor pode nos livrar do fogo, o Senhor pode nos livrar da queimadura, mas mesmo se o Senhor não fizer isso, eu vou continuar fiel a Ti, Senhor. Mesmo machucado, doendo, ferido, eu vou Te louvar, eu vou Te bendizer, eu vou Te dar graças, eu vou levantar para Ti os louvores, porque para Ti eu fui feito, Senhor. E aqui na terra eu vim para ser uma resposta ao mundo, aqui na terra eu vim para experimentá-lo, experimentar o Teu amor. O Teu amor é difuso, o Teu amor é intenso, imenso, grandioso. Eu preciso de Ti, Senhor. Que as pessoas, eu e as pessoas que aqui estão, não Te procure só para responder, para resolver os problemas, mas que eu possa aproximar do Senhor, mesmo tendo dificuldades e problemas. Mas ninguém pode arrancar de mim a Tua presença. Dentro de mim ninguém pode arrancar o Teu Espírito Santo, a não ser eu mesmo. Algo que o Senhor nunca pode deixar de fazer por nós, de nos amar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um cuidado por nós. E nós queremos ter uma experiência hoje da Tua igreja, de que o Senhor é ressurrecto, de que o Senhor está vivo, e a comunidade reunida te adora, e tem um desejo intenso de dizer: vem, Espírito Santo, toma os espaços que ainda estão escuros na minha alma, toma todos os cantos ainda do meu coração, para que eu possa ter uma relação com as pessoas
numa vida social, numa sociabilidade, ajudando as pessoas a se promoverem, ajudando os pobres, os carentes. Não adianta ser um Deus só vertical. Senhor, eu tenho que estabelecer uma comunhão com o Senhor na verticalidade, mas eu preciso também viver na horizontalidade. Eu preciso viver a minha humanidade. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso perdoar as pessoas, mas eu preciso também ser caridoso, misericordioso, ajudar o outro. Por isso, Senhor, tira-nos desse marasmo espiritual, tira-nos, Senhor, desta secura interior e dessa mente, Senhor, que está muitas vezes cheio de escuridão. Mostra para mim o teu semblante, coloca em mim as tuas mãos, perdoa-me, e eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser uma pessoa nova. Jesus, fica comigo. Já é noite, o sol já se inclinou, já foi. Fica comigo com a tua luz. Para ti a noite é como um dia. Fica comigo, Senhor. Enche-me de ti. Enche-me de ti. Enche-me de ti. Enche-me, Espírito, mas que cheio eu quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Vocês comigo. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Repete, por favor, repete a oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por esse domingo. Por esse domingo. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Dia de alegria. Dia de alegria. De júbilo. De júbilo. E de exaltação. E de salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero ter um conhecimento. Eu quero ter o conhecimento. Saber tudo sobre o Senhor. Saber tudo sobre o Senhor. Mas eu quero ainda, Senhor. Mas eu quero ainda, sobre Senhor. todas as coisas. Sobre todas as coisas. Vivenciar. Vivenciar. Amar. Amar. Quem ama. Quem ama. Só faz o bem. Só faz o bem. Ao amado. Ao amado. Senhor. Senhor. Eu não te amo ainda. Não te amo ainda. De uma forma integral. De uma forma integral. Radicalizada. Radicalizada. Tem paciência comigo. Tem paciência comigo. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Ao prumo da vida. Ao topo da vida. Eu vou chegar. Eu vou chegar. A essa experiência. A esta experiência. Dos santos. Dos santos. Que são a tua presença. Que estão na tua presença. Em suas vidas. Em suas vidas. Reflexos da sua glória. Da sua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Meu coração é para ti, Senhor.